agora de responder a pedidos de esclarecimento de pelo menos 2 deputados, começando por Roberto Almada, do Bloco de Esquerda. Sr. Secretário Regional, Sr. Deputado João Paulo Marques. Vossa Excelência Zurzio, na oposição... Zurzio não é nenhum insulto. Zurzir é criticar severamente, segundo o dicionário Pribrame da língua portuguesa. Vossa Excelência Zurzio, na oposição e nesta bancada, pelo facto de termos, alegadamente, cometido o sacrilégio de votar contra um orçamento que explicamos muito bem porque o fizemos. Mas também seria, explicamos ontem muito bem pelo que fizemos, porque o fizemos. Mas seria importante que Vossa Excelência explicasse também aos madeirenses porque é que os seus deputados na Assembleia da República votaram sistematicamente contra a reposição dos 4 feriados, contra o fim da sobretaxa do IRS, contra a descida do IVA na restauração, contra a descida no IMI e reposição de uma cláusula de salvaguarda, contra a proteção da habitação com o fim dos despejos pelo fisco e proteção dos inquilinos mais pobres, idosos ou com deficiência, contra as condições para aumentar o salário mínimo, contra a reposição de salários na função pública e as 35 horas, contra o novo regime de renda apoiada protegendo as famílias com menor rendimento, contra o reforço do complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção e abono de família, contra o maior aumento de pensões da última década. Os senhores têm muito para explicar e era bom que explicassem porque é que votaram contra todas estas conquistas que foram devolvidas e foram efetivamente observadas pelo povo português. Se quer falar sobre justificações, muitas justificações tem Vossa Excelência para dar. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado prometeu-me 1 minuto e não cumpri. Eu aceito que o partido que Sua Excelência representa não cumpra algumas promessas. Agora, o Sr. Deputado, eu fico de veras sensibilizado. Mal sensibilizado. Mas, para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Roberto Almada, eu devolvo-lhe a pergunta. Porquê é que o seu partido chumbou todas as propostas do PSD Madeira ao Orçamento de Estado de 2017, Sr. Deputado? Mas, para além de lhe responder com uma pergunta, Sr. Deputado, gostava também de fazer um comentário. É que, à imagem do seu colega Rodrigo Trancoso, fez um pedido de esclarecimento, mas esqueceu-se da educação, esqueceu-se dos alunos, esqueceu-se dos professores. Mas eu vou relembrar-lhe, Sr. Deputado, E vou relembrar-lhe o que se disse acerca do projeto Turmas Más. E vamos voltar a agosto de 2015. O Sr. Deputado Vítor Freitas, que infelizmente não se encontra entre nós, escreveu um artigo no Diário de Notícias a acusar o Governo Regional de praticar um verdadeiro apartheid social. E agora passo a citar: separar alunos em turmas distintas é um retrocesso civilizacional. Mas há mais. O Sr. Deputado Olavo Câmara, um deputado que teve uma passagem meteórica neste Parlamento, fazia a pergunta: que resultado terá juntar 20 maus alunos na mesma turma? Eu acho que hoje já dei a resposta, mas o melhor fica para o fim. É o Sr. Deputado Roberto Almada, em agosto de 2015, que diz o seguinte acerca do projeto Turmas Más: este projeto cheira a segregação e a discriminação. Este projeto do Governo é uma aberração. Sr. Deputado, eu recordo aquilo que disse na minha intervenção. Este debate foi uma oportunidade perdida. E foi uma oportunidade que o Sr. Deputado perdeu para começar a arrepiar caminho e a reconhecer que este Governo tem dado cartas no que diz respeito à educação. Muito obrigado. Muito bem, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Alves para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Paulo Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Paulo Marques, esclareço que é uma questão de estatística. Basta ver, do ponto de vista estatístico, quantas vezes o PSD já chumbou as propostas da oposição aqui dentro. Portanto, no PSD...
o PSD é o chumbador mor cá dentro. Portanto, por aí, chumbador mor. Portanto, quem chumba, o perfeito chumbador mor. Portanto, em relação ao orçamento, lembre-se que o PSD, ao aprovar o orçamento, por exemplo, está a favor do corte às transferências correntes para a educação. Portanto, o PSD também cá dentro chumbou uma proposta de apoio complementar aos doentes oncológicos, que é uma coisa grave, uma proposta do JPP, e o PSD acha que não é importante apoiar os doentes oncológicos que têm que ser da região. Não, isso não é necessário. O PSD, portanto, aprova um orçamento que não baixa os impostos às famílias, além do primeiro escalão. Quer dizer, isso é que é importante. No fundo, em relação às empresas, não interessa baixar, não interessa reduzir os encargos fiscais, não interessa. O que interessa é que a oposição chumbou este orçamento. Ou melhor, não chumbou, teve um voto contrário ao PSD que o aprovou, que é diferente. Em relação ao projeto MAS, eu digo a Vossa Excelência que eu sei e eu estou mais por dentro do projeto MAS do que Vossa Excelência. Porquê? Porque Vossa Excelência não sabe, talvez, como é que surgiu o projeto, mas eu sei. Não fosse a minha escola, onde o projeto começou. Portanto, não venha por aí com insinuações em relação à minha pessoa, relativamente ao projeto MAS. Está tudo gravado, eu não vou explicar, não vale a pena estar aqui a explicar, porque não tenho tempo para isso, não vou gastar o meu tempo, isto não é lugar próprio para tal. Portanto, gostava de questionar e perguntar qual a posição, ou qual foi a região do país que no ano passado teve um maior aumento de abandono escolar precoce? Qual será? Já agora, em que posição é que ficou a Madeira, nesse ranking desta listagem, portanto, do abandono escolar precoce? Sabe qual é, não sabe? Pois, sabe. Portanto, ainda é muito a fazer na Madeira para que não se volte a acontecer, este aumento do abandono. Muito obrigado, Sr. escolar Deputado. precoce. Muito obrigado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Alves, de facto, se este debate foi uma oportunidade perdida, o seu pedido de esclarecimento foi um verdadeiro desastre. Foi um desastre, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado teve a oportunidade, durante este debate, para falar das turmas más, mas preferiu não falar, não falou, para depois, num pedido de esclarecimento, vir dizer que sabia tudo, que sabia mais do que ninguém sobre as turmas más. Ficámos sem saber o que é que Vossa Excelência sabe. Mas já que me pergunta sobre o abandono, eu acho que o Sr. Deputado tem que explicar às pessoas de Santa Cruz os abandonos na Junta de Freguesia do Caniço, na Assembleia Municipal de Santa Cruz. Isso é que era muito interessante saber, Sr. Deputado. Isso é que era muito interessante. Mas sabe, Sr. Deputado. Mas sabe, Sr. Senhores deputados, vamos ouvir a resposta. Senhor Presidente, eu estava... Senhor Deputado, vamos aguardar... Com certeza. Senhores deputados, vamos ouvir a resposta do Sr. Deputado João Paulo Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava eu convencido que o Sr. Deputado Paulo Alves, deputado e professor, iria abordar o tema gravíssimo dos manuais escolares. Eu bem sei que a Câmara de Santa Cruz só se lembrou dos manuais escolares neste último ano, antes de eleições. Mas pronto, eu até estava disposto a esquecer isso, Sr. Deputado. Pensava que o Sr. Deputado ia reconhecer que a Madeira é a região do país onde mais se apoia quem precisa. Que o Governo da República, que dá tudo a todos, afinal, esqueceu-se daqueles que menos podem, Sr. Deputado. É uma oportunidade perdida o seu pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. Mas gostava de lhe dizer outra coisa, Sr. Deputado. É que, no meio de tanta explicação, ficou aqui uma explicação por dar. É como é que a Câmara de Santa Cruz gasta 700 mil euros em advogados, Sr. Deputado. Isso é que devia ter explicado, Sr. Deputado.
É porque esse dinheiro, Sr. Deputado, dava para apoiar muita gente em Santa Cruz, dava para apoiar alunos, professores, famílias, escolas, mas sobre isso o Sr. Deputado prefere não falar. Eu percebo, Sr. Deputado, eu percebo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O senhor Aqui o debate